Caio Soter, E aí, eu estou Gi? muito feliz que você topou conversar. Eu Tô vou bem. fazer uma breve apresentação, porque a ideia. E aí, pessoas que já me seguem aqui, que acompanham as conversas, eu sou uma pessoa que muda de sotaque. E o mineiro, então, daqui a pouco eu vou estar falando mineiro igual Caio, então vocês me dão um desconto aí de R$ 10, tá? Você Porque. tem autorização, Gi? Muito obrigada, meu amor. O Para falar Caio. mineirês, tem que saber fazer um pão de queijo gostoso. E você sabe fazer um pão de queijo super gostoso. Porque Então, acabou. eu não vou dizer quem foi que me passou uma boa receita do pão de queijo no mineiro, então eu estou autorizada, tá, pessoal? O Caio, ele é o chefe do Alma, um restaurante que eu conheci, não conheci quando o Caio estava à frente, mas o Caio é cozinheiro, chefe do Alma e fez direito. Caiu numa cozinha quando estava viajando de férias nos Estados Unidos, mas se formou e abriu um negócio ainda dentro do ramo de gastronomia, que foi uma casa de dry aged, que são carnes maturadas, se a gente puder assim fazer rapidamente uma tradução. E depois já foi nesse ramo se aproximando de chefes de cozinha, assumiu a cozinha do Alma, passou um pouco, algumas noites no Trindade, que depois ele conta um pouquinho. Mas, Caio, qual é a característica sua que não consta num currículo, mas que é você? Hoje, eu lembro, assim, quando o Ramé me chamou para assumir o Alma, eu falei com ele, falei, cara, eu nunca assumi uma cozinha, né? Vai ser minha primeira vez, então você tem que saber que eu vou falhar em várias coisas, tem várias coisas que eu tô aprendendo. Mas o que eu julgo que eu sou bom de verdade é em lidar com gente, né? E eu acho que talvez essa seja a minha maior característica e minha maior virtude. Assim, eu me preocupo muito com pessoas. Então, para mim, o mais importante de tudo é a amizade, é estar do lado, é ser companheiro, é ajudar. Então, é algo que eu realmente tento colocar no meu dia a dia, assim, em tudo que eu faço. E Eu teve acho uma vez na cozinha que esse caso é legal de contar, porque o Ramé parou, e você conhece o Ramé, ele é um cara com 200 anos de experiência e passa nos melhores restaurantes do mundo. E um dia eu fiquei muito puto na cozinha, porque o papel, que fica no dispenser, né, o rolo de papel, acabou. E ninguém colocou um outro no lugar. E aí o Ramé ficou de boca aberta quando ele viu o meu esporro assim na cozinha. Eu falei, gente, deixa eu falar, eu não tô nem aí se vocês deixarem uma carne passar do ponto. Eu não tô nem aí com um risoto errado. Mas se vocês deixarem esse papel acabar e deixar pro coleguinha trocar, se você não pensar no seu amiguinho, você não serve na minha equipe. Eu não tô nem aí se você é um puta cozinheiro ou eu me importo se você se preocupa com quem tá do seu lado. É isso, assim. Então, eu acho que isso é a coisa que eu mais me preocupo na minha vida. então a gente vai começar já no assunto que é uma bandeira minha, mas eu sei que é uma bandeira sua também. E aí eu acho que eu estou muito feliz da gente ter essa conversa e ser com você, porque a gente foi assim, embora todo mundo do Mestre do Sabor, e foi lá que a gente se conheceu, tenha uma experiência e todo mundo se deu muito bem, mas a gente trabalhou em equipe junto, né? Então a gente Sim. conheceu esse momento. E tem um assunto que é sua bandeira e que é minha, que é sobre o ressignificar o trabalho dentro de uma cozinha que você já muito bem começou. Então, como foi focado nesse assunto, a sua experiência lá nos Estados Unidos, que você foi assistente, né? Você foi auxiliar de cozinha e tal. E aí, como que foi voltado para esse foco e como que é a reflexão de você ser um chefe e que a gente precisa ser firme e comandar uma equipe e como que você faz esse exercício diário de ser um chefe, se a gente pode falar sobre humano dentro da cozinha. Uhum. Hoje, quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos, né, na primeira cozinha que eu trabalhava na pia. E depois de um tempo eu comecei a pegar mais responsabilidades que tinham a ver com produção e até depois eu assumi uma praça. Mas assim,
Eu me lembro que eu tinha um chefe, que era o chefe do meu serviço mesmo, da noite, que ele era muito gentil, ele era muito bacana e poucas vezes ele foi grosso. Mas tinha um chefe do dia que ele era extremamente grosso e ele era extremamente xenofóbico, ele xingava a gente de latino, esse tipo de coisa, né? E eu lembro de algumas cenas assim, de eu estar na pia e a gente ficou de costas para a cozinha, né, lá lavando prato, e ele só gritava o behind, né, que é o atrás, e ele jogava uma frigideira quente. E ele jogava assim para cair dentro da pia. E se eu não chegasse pro lado, aquilo queimava minhas costas ou queimava meu braço, porque às vezes eu não chegava pro lado o suficiente, né? E isso daí eu conheço várias pessoas que têm histórias como essa. Você também conhece, você provavelmente também já passou por esse tipo de coisa. E aí, quando eu ouvi a voz dele, eu já chegava pro lado para eu não tomar a frigideira quente nas costas, né? Isso daí é uma coisa que ela não é só uma grosseria, não é só um jeito errado de tratar. Isso é desumano. Isso você não faz com ninguém, você não faz nem com alguém que você não gosta, né? Isso diz muito sobre a pessoa que está tendo aquele ato ali tão agressivo, né? E eu estou dando um exemplo aqui, mas tem 200, né? Você sabe. E aí, eu sempre tenho uma frase que eu sempre penso na minha cabeça, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E o que eu tento fazer na minha vida, e não só para isso da cozinha, mas para tudo, é pensar em situações que me fizeram sofrer e não fazer a outra pessoa sofrer quando eu estiver naquele lugar, né? Então, isso serve para a cozinha e serve até para as relações que a gente tem no dia a dia com um amigo, namorado, pai, mãe. Então, hoje que eu estou numa posição de chefe dentro de uma cozinha, eu não quero que os meus cozinheiros passem pelo sofrimento que eu passei quando eu estive nessas situações. E aí, eu não estou dizendo que não tem cobrança, eu cobro muito. Eu não estou dizendo que não tem que falar firme, eu falo firme. Mas eu acho que tem um limite que a gente não pode passar. E o que eu tento fazer para ter essa postura no meu dia a dia, né, mas como eu idealizo, é conversar muito. Então, assim, teve um dia que foi no Dia das Mães, eu até te falei, né? Eu falei lá no grupo do Meu Sabor que foi um dia caótico na cozinha. E quando acabou, esse domingo eu não ia lá no Alma, porque estava tudo perfeito, mas eu falei, eu vou lá, porque se der algum problema eu tô lá. E aí, mise en place mal feito, e tinha muita coisa errada. E quando acabou o serviço, meu subchefe chegou para mim e falou: chefe, normalmente eu não brigo durante o serviço, porque eu acho que atrapalha o negócio a funcionar. E no final do serviço ele chegou para mim e falou: vai lá, chefe, pode me xingar, que eu sei que eu te fiz passar raiva aí por umas 4 horas hoje. Aí eu virei para ele e falei assim: Rafa, eu acho que você tem maturidade para saber o que você fez de errado. Você não tem? Você sabe o que foi errado hoje? Sei. Eu falei: então eu não vou ficar meia hora falando na sua cabeça. Você sabe, eu quero que você vá para casa, que você pense nisso e que a gente não cometa esses erros mais, né? E eu falei nesse tom que eu estou falando com você. Então, é o que eu tento praticar. Eu tento deixar claro para a pessoa o que aconteceu, para que ela possa pensar sobre aquilo e estar do lado, mostrando onde a gente tem que chegar, né? Mostrando o que a gente tem que fazer, como lidar, sempre tentando colocar uma visão positiva sobre as coisas e não negativa, né? E eu penso sempre num crescimento que seja feito a partir de críticas positivas. Mesmo que ela seja negativa, a gente vai falar de uma forma positiva para que a pessoa possa construir com aquilo e não destruir. A pessoa tem que pensar: bom, meu chefe acredita em mim, o meu chefe acredita no meu trabalho e eu vou ser melhor para corresponder às expectativas dele. Eu não quero que o cara vá para casa pensando que ele é um cozinheiro péssimo e que ele nunca vai conseguir cozinhar e que ele não serve para nada, né? Porque aí no outro dia ele vai estar pior. É verdade. Eu acho que muito do que a gente tem repetido o padrão, né? Tem muito dessa questão da cozinha ser meio escondida e as pessoas fazerem o que, né, historicamente se faz na cozinha. Eu não quero que esse espaço que a gente conversa, a gente saia aqui dando exemplos. Na verdade, eu quero isso, que a gente fale desse outro lado de ser positivo. Mas eu sinto que tem pessoas que falam, e aí eu li até uma reportagem de um jornal francês que estavam comentando sobre uma ação que os cozinheiros estavam levantando para quebrar esse processo. Mas alguns falavam assim: mas eu aprendi desse jeito.
Então, será que eu só sou bom o que sou porque aprendi desse jeito? Né? E é difícil quebrar realmente essa tradição. E esse seu exemplo, você com certeza recebe pessoas de outras cozinhas e você recebe pessoas cruas que vão para outras cozinhas. Você sente, Caio, que essa sua atitude, essa sua forma causa um estranhamento de quem vem de outra cozinha? Ou você sente que que está conseguindo quebrar um pouco esse padrão? Hoje, isso que você falou é interessante, porque, e assim, e é o que eu. Você falou desse exemplo da França, né? E às vezes eu mesmo fico pensando: será que o meu jeito dá certo? Será que não? Será que é possível esse caminho, né? Às vezes, ontem eu fiquei no aula até 7 horas da noite porque eu estava lá arrumando câmara e conferindo etiqueta. Eu fiquei, gente, mas tem 1 ano e meio que eu tô aqui, esse povo não aprendeu que tem que pôr etiqueta. É aquele negócio, eu tenho certeza que você já passou por isso. E aí você fica assim, gente, será que se eu fosse bravo, será que se eu gritasse, será que se eu humilhasse, será que o negócio não ia estar funcionando melhor? Talvez ia. Ia sim. Mas e no final do dia? E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, como que o mais importante, eu acho, é eu conseguir conviver comigo mesmo. É eu conseguir deitar no travesseiro e dormir tranquilo. Então, assim, até o final dos meus dias, eu vou tentar fazer desse jeito. Pode ser que eu não consiga, né? Mas eu vou tentar. E aí, assim, tem vários cozinheiros que vieram de outras cozinhas e eles falam isso comigo, falam, não, aqui é muito legal, porque aqui a gente pode falar. Eu deixo o cozinheiro dar opinião em prato, em tratamento, em porcionamento. Eu sou muito aberto. Então, eles falam realmente que é mais aberto. E é engraçado porque tem cozinheiro que é a primeira vez que está numa cozinha, na minha, né? E que, às vezes, como lá é tudo muito tranquilo e a gente poucas vezes pega pesado, uma vez ou outra que eu sou mais firme, aí a pessoa já assusta, né? E aí eu já falei com vários cozinheiros, eu falei, olha, você não imagina como que é em outra cozinha, porque eu realmente sou muito tranquilo com vocês não têm ideia, né? Mas, assim, depois de muito conviver comigo, eles já entenderam como é que é, já sabem que é diferente mesmo. E no Alma, com todas as dificuldades que a gente tem dentro de uma cozinha profissional, dentro de um restaurante, que existe em qualquer um, a equipe é muito feliz, a gente realmente é uma família, assim, a gente se abraça, se beija quando não tem coronavírus, né? E, e tem um ambiente muito legal de trabalho. Ai, que legal. Eu acho que esse é o que mais me move, assim. A gente tem um histórico de muitas doenças, a nossa questão é um trabalho físico, então a gente tem muitas doenças físicas por esse trabalho, mas a gente também tem histórico de muita depressão, de muita doença mental e emocional, psicológica dentro da nossa área, exatamente por isso, né? A cobrança é muito forte e eu acho que a gente tem uma busca por uma perfeição. Então, essa cobrança e a autocobrança mental, ela já é muito intensa, né? Então, como ser um Porque a líder... gente gera uma expectativa muito grande em nós mesmos, em todo mundo. Expectativa frustrada é sofrimento, né? É tristeza. Exatamente. E aí, Caio, com toda essa sua forma de olhar, e você entra numa cozinha que assim, eu vou falar de duas pessoas que já vinham trabalhando muito forte em ingredientes locais e a forma da cozinha mineira, usando muita técnica com ingredientes locais e olhando para produtores. E eu estou falando isso porque tive a oportunidade de passar aí uns 15 dias no Trindade e foi assim, essa busca pelos produtos e tudo. Quando você tem o seu negócio e se aproxima desses chefes, isso já te encantou? Você já tinha? Como que foi? Porque hoje é uma assinatura tua e você eu acho assim, você é o mineiro, né? Porque o mineiro é isso, é bairrista, gosta de tudo que é da sua terra e você traz isso para sua cozinha. Seus pratos respiram muito a cozinha da avó mineira, assim, né? Com todos, né? Toda a parte técnica, mas você tem muito forte, é muito bonito. Como que foi esse seu caminho para encontrar a sua cozinha? Hoje, eu fiquei muito feliz de ouvir você falando isso, porque, sei lá, é um grande elogio para mim ver que as pessoas me veem desse jeito.
e porque é tudo que eu busco. Então, toda vez que alguém me fala isso, eu fico muito feliz de saber que eu estou no caminho certo. E, assim, eu tenho, né, duas grandes referências, mais do que duas, mas tem duas pessoas muito importantes assim, na minha carreira, que uma é o Fred Trindade, né, e outra é o Ramé, que é um cara que eu trabalho já há um tempo com ele. E não tem, e são dois caras que a história deles em algum tempo se entrelaçou, que foi quando você veio aqui, ficou no Trindade, né? Eles trabalhavam juntos, eles chefiavam junto na casa. E o que eu vejo, assim, é que antes de eu ser cozinheiro, eu já admirava muito o trabalho dos dois. Então eu já vinha acompanhando isso de antes, né? Então, assim, eu olhava o trabalho deles, eu achava lindo como que eles conseguiam pegar aqueles pratos que são pratos tradicionais, pratos de vó, e não só da avó mineira, né? Porque o Ramel tem muito prato também de outros estados, né? O Fred é um dos últimos pratos que ele lançou no Trindade, um dos últimos arroz, foi um baião de dois, assim, você não tem ideia, maravilhoso. Então, eles falam muito de Brasil. Então, eles já eram referência para mim e eles são responsáveis até por eu ver valor nessas coisas. Porque é claro que eu tenho a minha história de vida, eu tenho as minhas referências, mas eles criaram um alicerce na gastronomia mineira, porque eles foram os dois primeiros caras que fizeram isso. Então, eu vi que é possível. Talvez se os dois não existissem, eu ia estar fazendo cozinha francesa, mesmo tendo essa referência tão forte que eu tenho de cozinha mineira. Talvez eu não veria que isso é possível, né? É igual aquela história, tipo assim, pô, mas eu não gosto de Elvis Presley, eu gosto de Beatles. Pô, se Elvis Presley não tivesse existido, Beatles não existiria também, né? Então, assim, eu só consigo fazer esse trabalho porque teve gente que veio antes de mim, né? E aí o Fred e o Ramel, acho que eles são precursores, o Léo também, que semearam isso, me mostraram que é possível fazer uma gastronomia mineira contemporânea. E aí eu acho que a minha diferença assim para eles, o que dá a minha assinatura, vou falar principalmente do Ramé, que é o cara que eu convivo e eu vejo mais de perto. O Ramé, ele tem um traço muito importante na cozinha dele, que é da experiência dele na Europa. Então ele tem um toque cosmopolita, um toque de refinamento assim, que é muito dele, sabe? É muito dele. E eu já sou um pouco mais rasgado, sabe? Eu acho lindo servir uma língua de boi inteira no prato. Igual o Jaime Solares, que você conhece, serve lá na borracharia. Então, eu tenho esse negócio mais direto ao ponto, assim, sabe? Então, eu acho que eu me permito ser um pouco mais tradicional do que eles. E aí eu vou falar, talvez eu me permita fazer isso exatamente porque tem esse alicerce, né? Então, eu posso arriscar mais, porque a gente já caminhou isso. Eu peguei já no meio da estrada dessa história da cozinha mineira tradicional. Mas o que eu tento fazer é isso, é mesclar técnica francesa, técnica internacional, né, com essas receitas de vó. E o mais interessante desse processo, né, desse caminho, é que a gente vê, e eu tenho certeza que você já passou por isso, que nossas avós, elas fazem várias coisas que os chefes franceses também fazem. Elas só não têm isso catalogado num livro. Não teve, né, um Escoffier para escrever. Mas elas fazem várias coisas igual. Toda avó fala para você não colocar sal na hora de cozinhar o feijão, senão o feijão vai ficar macio. E na França tem isso escrito no Escoffier, que quando você vai cozinhar grão, você não pode pôr sal, né? Quando você vai cozinhar favas, você não pode colocar sal na água. Então, assim, a gente vai encontrando isso e vai dando uma felicidade, assim, de ver que a nossa cozinha não é menor do que a francesa. Não, eu senti isso quando eu estava na faculdade e eu via tudo. A gente estudou, como eu fiz aula do Caso Formação, a gente estuda todas as regiões francesas, muito afinco. E aí uma da técnica era falando sobre o galo, que o que tinha que se fazer era uma incisão para poder castrar o galo e o galo vai engordar. E aí, gente, eu dei um grito na sala, porque eu era sempre assim, lá em Caruaru. Aí eu falei, gente, isso o povo faz no sítio, chama galo capão. E aí o povo ria da minha cara, você tá vendo? Tipo,
a gente não tem isso que você falou, não está catalogado. Como não está no livro, parece que não é uma coisa, né? Uma técnica. Parece que é uma coisa que alguém... Parece até superstição, né? Às vezes. Isso, exato. Mas eu acho muito bonito esse trabalho que você faz e a forma com que você vê as coisas. E puxando um pouco assim, aí é uma pergunta também de curiosidade minha, porque eu também gosto. E eu acho gostoso, mas acho desafiador. Minas é uma terra, eu sinto assim, de muita carne. Eu acho que o mineiro, por conta da roça e de sempre, historicamente, que a gente sempre tem ali sua galinha, seu porco, né? Todo prato faz uma razão de existir com carne. A gente no sertão tem muito, a gente no Agreste, mesmo com falta, a gente tem. E você é uma pessoa que gosta muito de cozinhar com legumes, que gosta muito, né? Eu também gosto, eu tive esse já desafio profissional, mas eu sempre gostei, por entender que tem vários sabores diferentes. E até no Fáviken, né, lendo o livro, ele fala que ele até troca sem problema nenhum a carne quando não está na época, mas trocar uma cenoura não tem nada igual. E achei isso muito interessante. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua... que eu vejo que você é feliz quando a gente já teve essa experiência e eu vejo você feliz cozinhando um prato e eu via que você fala com muita alegria dos seus pratos vegetarianos e veganos. Sim. Isso é muito interessante, né, Gi? Porque realmente na cozinha tradicional mineira é difícil ter prato vegetariano. Quando você vier aqui me visitar, nós vamos lá em Tiradentes, no restaurante O Tempero da Ângela. Você já foi em Tiradentes? Nunca fui. Lá tem um restaurante O Tempero da Ângela, que é aqueles restaurantes assim de tudo no fogão a lenha Fogão e a você se lenha no serve meio quando do você quiser. restaurante, com as panelas. Exatamente, com as panelas. E aí, quando você vai num restaurante desse, até o arroz e o feijão é puxado na banha de porco, né? A gente Sim. usa banha em tudo. Só que o que acontece? Eu tenho uma grande referência, que é o Francis Mallmann. Como eu comecei na carne, né, no dry aged, eu estudava muito sobre brasa, sobre lenha, sobre defumação, sobre cozinha rústica, né, de ferro, brasa. E quando a gente vai para esse lado, a gente descobre o tanto que a reação de Maillard é algo interessante e maravilhoso. E, por exemplo, poxa, eu faço um caldo de legumes, né, que ele é de legumes extremamente caramelizado, que o caldo fica preto, que ele é tão saboroso quanto um caldo de carne. E como na minha cozinha eu tenho muito arroz, né, muita coisa que a gente usa caldo, eu uso isso como um coringa e eu faço 1 milhão de pratos. E aí a gente tem muita coisa à nossa disposição. A gente tem cogumelo, a gente tem vários vegetais maravilhosos. E eu acho que o grande pecado das pessoas que querem deixar de usar carne é pensar nos vegetais como se eles fossem uma coisa só. Aí pega cenoura, cebola, batata, trata como se fosse a mesma coisa. Só que cada um desses vegetais, eles têm peculiaridades que são muito importantes. Então você tem que tratar a cenoura como a cenoura, e a cebola como a cebola, e a berinjela como a berinjela. E aí você vai conseguir tirar o melhor de cada um desses. Mas o que acontece é, por exemplo, alguém vai fazer um caldo de vegetais, pega uma panela cheia de água e joga um tanto de vegetal cru lá dentro, né? Então, você não vai conseguir tirar o mesmo sabor do que se você tratasse eles como eles merecem. Então, sempre que eu vou fazer um refogado, por exemplo, existe uma ordem do refogado. Eu não posso entrar com tudo na panela ao mesmo tempo, né? Porque eu preciso tirar um pouquinho de cada um. Às vezes eu vou ter que limpar a panela e colocar um ingrediente sozinho para depois voltar com tudo. Então, eu acho que é um desafio. Não é algo que a gente está super acostumado a fazer, né? A gente, que eu digo, o cozinheiro com formação clássica ali, não é algo que está super acostumado a fazer, mas quando a gente se debruça em cima dos legumes, dos vegetais, a gente aprende muita coisa. E aí tem coisas incríveis e que não são convencionais, tipo um alface assado, né? Quando eu comi a primeira É vez, eu maravilhoso. fiquei assim, Parece meu outra Deus, coisa, né? que delícia é essa, né? Sim.
uma couve-flor tostada, toda queimada por fora. Isso é maravilhoso. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente lida com o vegetarianismo como se fosse salada, né? Coisa sempre leve, fria. E aí no Alma, no ano passado, já tinha mais de um ano que eu estava batalhando para pôr uma aula de comida vegetariana no Alma. E aí, ano passado, eu falei, eu vou pôr, mesmo que tenha só 2 alunos, eu não tô nem aí. E aí eu dei um título para minha aula de vegetariano, que é um negócio que eu penso muito, chamava Vegetariano Sem Salada. Para quebrar essa ideia de que comida vegetariana é salada, né? E aí, até a pandemia começar, eu dei 4 aulas de vegetariano sem salada e todas elas ficaram lotadas. Todas elas esgotaram, a gente teve que negar a inscrição, porque a gente tem uma capacidade de no máximo 24 alunos. Então, eu fiquei muito, muito feliz com isso. E eu ia dar uma aula em abril, já estava marcada, que era minha primeira aula de comida vegana. E aí a gente teve que desmarcar por causa do corona, mas assim que o cardápio já está pronto, assim que o corona passar, a gente vai fazer. E o meu cardápio no Alma, antes da pandemia, ele era 40% vegetariano. E hoje, no delivery, a gente tem, se não me engano, a gente manteve os 40%, porque a gente tem opção de vegetariano para quase todos os pratos. Então, por exemplo, o nosso carbonara, né, que é com bacon, tradicional, a gente tem uma opção vegetariana que ele vai com o bacon de cogumelo, que foi aquele bacon de cogumelo que eu fiz lá na última prova do Mestre do Sabor, né? Então a gente substitui. Então quase todo, eu tenho uma lasanha de cordeiro e eu tenho uma lasanha de abobrinha e cogumelo, né? Então eu tento dar a opção de vegetariano para tudo. A gente fez um dos pratos mais legais que a gente fez veganos, que estava no meu cardápio novo, foi um parmegiana. Porque eu sempre pensei que quem é vegano deve ser louco para comer um parmegiana, que é um prato super brasileiro, assim, né? E aí, pô, como que vai fazer essa empanação e tudo mais? E aí a gente fez tudo com muita castanha, sabe? A gente fez um leite de castanha para empanar a abobrinha, e a gente fez um queijo de castanha também. Então ficou super legal o parmegiana. E aí no último menu antes do corona chegar, a gente tinha 4 pratos veganos. Isso num menu de 13 pratos é muita coisa, né? Muita coisa. Eu penso muito parecido, eu fico muito feliz quando encontro pessoas que pensam em você, que tem um restaurante e ainda coloca isso em prática, porque eu acho que a gente que come, a gente precisa mudar a forma que a gente pensa a comida. E aí, a gente que é cozinheiro tem que fazer isso 2 vezes. Quando eu penso num prato, se o centro desse meu prato, quando eu estou pensando, é a proteína, você já começa assim, obrigatoriamente a pensar de uma maneira, né? Assim, o seu ponto de partida. Sim. Então, eu acho que é um exercício muito bom para quem é cozinheiro, de mudar a forma com que você pensa, e quem está querendo mudar a sua alimentação, também mudar a forma que pensa o seu prato, né? Na hora de montar. E, claro. E assim, por exemplo, na prova de cogumelo do Mestre do Sabor, né? Cara, eu pensei o seguinte, bom, aqui a gente tem várias provas que ela é sobre uma carne, né? A gente tem prova de porco, prova de carne de segunda. Então eu falei, pô, quando tem uma prova de cogumelo, eu não vou colocar uma carne no meio. E você vê que, assim, não estou criticando não, mas a maioria das pessoas colocou uma carne no prato de cogumelo, né? Por quê? Porque essa foi a forma que a gente foi educado nessa cozinha. E aí eu acho que o nosso trabalho ele é duplo no seguinte sentido, a gente tem que refletir por nós e a gente tem uma função social de passar isso para frente, para quem são os clientes. A gente tem que mostrar para eles, né, que prato vegetariano não é só salada, que você pode gostar de um prato vegetariano, né? É porque ele é um prato. Coincidentemente ou não, ele tem a proteína animal ou não, né? Eu acho que esse é o mais legal. É você falar assim, cara, eu gosto desse prato. Tá. É assim, é igual, eu faço um ceviche de carne, a carne do coco, né? Aquela carne do coco verde. E é uma delícia. Né? E assim, não é que eu não vou comer porque ele é vegano ou porque ele é porque ele é delicioso. Quer eu coma ou não, cara. Ele é delicioso. E até a textura do coco, assim, ela dá a textura, né? Tipo da mordida do peixe. Isso. Então, porque comida vegetariana, isso eu já conversei com vários amigos vegetarianos, uma das grandes críticas deles é o seguinte, que muitas vezes a comida não tem textura.
que fica tudo meio assim, tipo legume assado, legume cozido. Os legumes Não com a tem mesma motivo, textura, né? tipo, é igual você Fica tudo falou. na mesma textura. É. E aí, assim, para eu criar esse cardápio, eu fiquei vegetariano por um tempo, porque eu queria sentir exatamente como que era eu sair da balada e não ter nada para comer. Porque o vegetariano no Brasil, quando ele sai da balada, ele só pode comer batata frita. Não tem Feita. mais nada para ele comer, É entendeu? verdade. Nossa, é Então, verdade, eu né? fiz Aquela essa larica experiência. depois da balada. O que você vai comer? Não Cachorro existe, quente, não existe. né? Você come cachorro quente sem salsicha, só com batata palha e uma maionese. Ou você come batata frita, ou aqui em Minas Gerais, pão de queijo, né? Que tem em qualquer lugar. Agora, o vegano, ele não come nada. Aí ele não come nada O mesmo. vegano é só batata frita mesmo. É, porque É aí a difícil. gente começa, porque aí tem um outro, só pra gente, né? Nem era esse, eu nem queria entrar, mas eu vou entrar. Que aí a gente começa a mudar a cabeça sobre alimentação vegetariana e vegana não quer dizer saudável, né? Porque as pessoas, Sim, de forma alguma. não é, porque as pessoas têm uma coisa na cabeça que é não, eu vou ser saudável. Não necessariamente, né? A preocupação da Não saúde. necessariamente. Sorvete é vegetariano, né? Exato, ó, sorvete, Batata um monte de frita. queijo. Se comer lasanha de queijo todo dia, você tá vegetariano, mas isso não quer dizer que você tá saudável. É. E o que acontece muito com quem quer começar uma dieta vegetariana é o mais comum ter uma dieta muito rica em carboidrato no começo. Você vai comer muito pão, você vai comer muita E, massa, muito purê, né? Que são coisas fáceis, que são gostosas, né? Do vegetarianismo você tem que pensar muito. Então é difícil fazer essa compensação da proteína no começo, né? E balancear a dieta. é, é difícil. Eu acho que eu concordo muito. Eu acho que a gente tem um papel social, o cozinheiro, e é preciso que a gente reflita sobre ele, né? Caio, é, quando pensa assim, cara, você tá com a carreira bem encaminhada, tá? Se tá num super restaurante, né? Prêmio, um chefe de destaque, tudo. Por que ir para um programa de televisão? Hoje, há uns 3 anos atrás, quando eu comecei minha transição de carreira, eu comecei a pensar um pouco daquele papo de coach, de, tipo, qual que era meu propósito e tudo mais, porque eu acho que isso é importante para a gente caminhar. E eu decidi que dinheiro, fama, essas coisas não poderiam ser propósitos, porque se isso é seu propósito, na hora que você alcança, acabou a graça, né? E, tipo, se você parar para pensar, lógico que a gente está num país cheio de desigualdade e tal, mas ganhar dinheiro é algo que ainda mais para a gente que é privilegiado, é um pedaço desse tamanho, assim, do todo, né? E aí eu venho pensando desde esse tempo que o meu propósito de verdade é levar essa cozinha, levar a minha cozinha, a cozinha mineira, o mais longe que eu puder, né? Esse é o meu propósito. E eu digo, esse é o meu propósito porque isso não é só o meu trabalho. Isso é o trabalho de 1 milhão de cozinheiros e principalmente cozinheiras, mulheres, avós e mães que vieram antes de mim, né? E que criaram essa cozinha. E aí, não estava nos meus planos participar do Mestre do Sabor. Eu estava acabando de deixar o Alma redondinho. Estava tudo dando certo. Eu estava começando a trabalhar um pouquinho menos. E aí eu estava conseguindo respirar. Estava começando um namoro. E aí eu estava assim, falei, 2020 vai ser um ano que eu vou conseguir construir coisas, mas com tranquilidade, né? É, porque os 6 primeiros meses de um restaurante são muito difíceis, né? Você colocar as coisas no lugar é É muito muito forte. difícil. E aí eu vi uma oportunidade de eu poder mostrar a minha cozinha em nível nacional. Porque é muito diferente eu ser um cara conhecido aqui em BH, em Minas Gerais, ou ser um cara conhecido em São Paulo, né? Um cara conhecido no Nordeste, um cara conhecido no Sul. E aí o ponto decisivo para eu participar foi a tônica do programa, né? Foi como o programa é. O Mestre Sabor é um programa que ele prioriza ingredientes nacionais, ele fala de cozinha regional, ele dá espaço, ele dá voz para 5 regiões do Brasil.
para vários pratos tradicionais, e é feito tudo de uma maneira muito construtiva. Então eu falei, pô, vale a pena, vou participar. Talvez se fosse outro reality eu não participaria. Talvez não, eu não participaria, né? Então eu até recebi convite para outro reality de outra emissora e eu preferi não participar, porque o Mestre do Sabor é muito legal, é muito construtivo. E aí ter a oportunidade de levar a minha cozinha, essa cozinha mineira, para outros lugares do Brasil, para outras pessoas verem eu fazendo um arroz de quintal, né, é muito importante para mim, é muito legal. Ah, eu fico feliz que você foi, porque também não era uma coisa minha, e eu fui e a gente se conheceu. Então tá tudo Pois ótimo. deu tudo certo. Meu bem, me fala uma coisa. Você fez uma transição de carreira, né, formado, atuante em direito, e você foi assumir até a cozinha, estudou para isso, né, se esforça, se dedica. Mas a gente sabe, especialmente no momento de crise, que o setor de alimentação, ele é a primeira forma de empreender das pessoas, porque tipo, todo mundo tem uma cozinha em casa, todo mundo cozinha de certa forma, ou, né, a gente está melhorando nesse sentido. E a gente está num momento muito difícil e também é um cenário que nos 2 primeiros anos a maior parte dos empreendimentos fecham, né? O que é que você diria para alguém que tem o sonho de mudar de carreira? Porque meu sonho é cozinhar. Nossa, mas assim, é lindo, vocês cozinham, é lindo demais, aqueles pratos maravilhosos. E eu quero largar tudo e quero ir cozinhar e ter um restaurante ou ser cozinheiro. Hoje, assim, não só para quem quer virar cozinheiro, mas qualquer pessoa que quer mudar de profissão, ou até para pessoa que está na escola com 17 anos pensando em qual profissão quer ser. O que eu costumo pensar é o seguinte, a gente foca muito na parte boa da profissão, né? A gente pensa, poxa, um prato lindo, nossa, e aí... Quando você vai escolher a profissão que você quer atuar, você não tem que pensar na parte boa, porque a parte boa toda profissão tem, você tem que pensar na parte ruim. Você precisa pensar se você aguenta a parte ruim. E Se isso qual que é é a parte compatível com ruim? você. Qual que é a parte ruim de ser cozinheiro? E a parte ruim de ser cozinheiro é que a gente realmente trabalha turnos gigantescos. A gente trabalha em um ambiente que é naturalmente insalubre, ele é quente, tem faca, tem panela, tem óleo, né? Óleo fervendo. A gente trabalha muitas vezes com pessoas que não têm a delicadeza suficiente para conversar com o ser humano, não é verdade? O cozinheiro, ele é muito mal pago, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não é verdade? E é isso, é um trabalho muito físico, o seu corpo vai ficar desgastado. Quando você tiver 50 anos, você vai estar todo ferrado. Você vai estar cheio de problema. Então, assim, você tem que pensar se o lado bom compensa o lado ruim. E aí a dica para qualquer pessoa que quer ser cozinheiro que eu dou é o seguinte, procura um restaurante na sua cidade, um restaurante que você acha bacana, e pede para você ficar dentro da cozinha 2 dias, vendo como é que é o trabalho. Chega lá, conversa uma boa, pede para falar com o chefe. Eu tenho certeza que o cara vai deixar. Não quero te dar trabalho, não, chefe. Eu quero chegar aqui e eu só quero ver como é que funciona, porque eu gosto muito de cozinha. Porque a cozinha não é o que passa na televisão só. Tem uma outra parte e que é a maior parte, né? E eu já fiz isso no Alma para várias pessoas. Em várias aulas minhas, alunos falaram, porque eu queria muito ser cozinheiro. Eu falei, pô, tem meu telefone aí na apostila, me liga e vem ficar um dia aqui. E eu já recebi muita gente. E dessas várias pessoas que eu recebi, algumas começaram a trabalhar comigo. E até hoje, na minha equipe, eu tenho uma cozinheira que começou assim. Era uma amiga de amigos meus. E um dia ela foi no Alma fazer tipo um teste, ver como é que era. E ela era muito proativa, muito boa. É a Rochinha. Eu sempre posto ela nos meus stories e tal. E eu falei com ela, quando acabou o serviço, eu falei, você quer vir trabalhar aqui? Eu tenho uma vaga de estágio. Quer. Tá lá até hoje. Vai fazer 1 ano. E já tive vários estagiários que entraram, saíram. Teve gente que gostou e que resolveu continuar. Teve gente que não gostou. Né? Há pouco tempo atrás, antes do corona, eu tive um irmão de um amigo meu que foi lá e fez 2 dias de teste, que ele é engenheiro, queria mudar de profissão. Acabou os 2 dias, ele falou, cara,
eu achei do caralho, eu admiro muito mais vocês, mas não é para mim. Depois Melhor dele coar 3 coisa. caldeirões de roti, no primeiro dia ele achou ótimo. Quando chegou o segundo, tinha um roti no fogão que era para coar, eu falei, pode pôr o roti para ele coar. Aí nós vamos ver. E aí ele agradeceu, foi ótimo e tal, mas sim, realmente, né? Talvez se eu fosse engenheiro, eu ia achar horrível ser engenheiro também. Então, a gente tem que pensar na parte ruim e a gente tem que tentar entender como é que é a profissão de verdade. Meu bem, e para a gente terminar, a gente tem toda essa parte ruim, falamos de várias coisas delicadas da profissão, e aí eu queria saber duas coisas. Uma, como você se cuida emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, e aí você pode ser muito verdadeiro se você tem hobby, se você faz alguma coisa para se cuidar, isso é uma pesquisa muito pessoal minha, porque eu estou no momento de descoberta de Giovana fora da cozinha, porque minha vida durante muitos anos foi só esse lado. E para fechar, dentro dessa coisa, se você indica, não precisa ser só da área, mas livro, música, filme, série. Então seriam essas duas coisas. Vamos lá. Gi, ó, o que eu indico não é só para cozinheiro, não, é para todo mundo. Tem que fazer terapia, gente. Eu sou suspeito que minha mãe é psicóloga, então eu sempre vi a importância da terapia na vida de todo mundo. Mas eu já fiz terapia outras vezes na minha vida, mas há 3 anos eu comecei um trabalho com um cara que é o meu psicólogo hoje, e nesses 3 anos eu não parei. Até quando começou o corona, eu falei, não, eu vou ficar apertado de grana, não sei se eu fui conversar com ele, ele falou, cara, depois você me paga, mas não vou parar de terapia. Que lindo. E quando eu assumi o Alma, eu só fazia 3 coisas na minha vida. Eu dormia 4 horas por noite, eu trabalhava e eu fazia terapia uma vez por semana. Foi a única coisa que eu não parei de fazer. Porque se a gente não cuida da cabeça mesmo, acabou, né? A gente não consegue fazer mais nada. E aí, para cuidar da minha cabeça, sempre chego na minha casa, eu acendo um incenso, eu sou super esotérico, eu sempre ando com meus 3 cristais no bolso. Fiz todas as provas do Mestre Sabor com eles no bolso, inclusive. E eu tento sempre fazer uma meditação, pensar um pouco. Eu acho que fé é algo muito importante. E aí, cada um vai ter a sua fé. Né? Eu não estou falando de religião, mas o Pai Nosso vai resolver para algumas pessoas e o cristal vai resolver para outras. E às vezes até uma fé de que nada existe vai resolver para outras, né? Sim, até a fé em si mesmo, no seu próprio trabalho. A fé em si mesmo. Sim, mas eu acho que ter fé é muito importante. Então é isso que eu tento fazer. Eu tento ter momentos de qualidade com meus amigos, né? Mesmo que seja uma conversa que igual a gente está tendo, né? Isso deixa o nosso dia melhor. Eu tenho certeza que a gente vai desligar aqui e o meu dia vai estar melhor e o seu dia vai estar melhor. Verdade. Né? Então, assim, eu tento sempre fazer isso, valorizar esses momentos com os amigos, com a família, até momentos no trabalho, né? E como a cozinha é muito difícil, eu acho que criar um ambiente de família dentro do restaurante é muito importante. Peraí. Então, lá no... Não estou te escutando. Agora voltou. Agora voltou. Peraí, que agora a minha cachorra resolveu. Vem cá, vem. Vem cá. Ai, ela tá querendo ver também. Ela quer ver você. Vem cá, viu? Ai, aqui, ó. Ei, lindeza. Pode falar. Pronto aí. Você tá falando de momento de qualidade com os amigos. Sim, e aí até o momento de qualidade na cozinha, porque como a cozinha é um ambiente muito difícil, eu acho importante sentar antes do serviço, todo mundo jantar, olhar um no olho do outro, perguntar como que você está. Está com algum problema em casa? O que está acontecendo? Né? Isso é muito importante para a gente se manter são. E aí, já entrando até no segundo bloco aí, que você me perguntou, uma coisa que me ajuda muito a ficar bem é ouvir música. Eu sou uma pessoa viciada em música. E para mim não tem nada que me deixe melhor do que ouvir Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ultimamente eu estou ouvindo muita bossa nova, muito Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto. Depois que o João Gilberto morreu,
eu parei e pensei, cara, eu nunca ouvi direito João Gilberto, mas todo mundo fala que ele é tão incrível, que ele mudou tanto a música. Eu vou ouvir João Gilberto. E aí eu realmente falei, cara, esse cara é incrível. Ele é incrível. Então eu vou deixar até como dica entrar no Spotify e ouvir aquela playlist que o Spotify monta de cada artista. Tem O lá o melhor, This João né? Gilberto. Ótimo. Ouve a playlist do João Gilberto, que esse cara realmente é fora de série. E eu vou dar uma dica de livro, Gi, que é um livro que eu indico para... São 2 livros. Tá, vão ser 3 livros que eu vou indicar. Que eu indico para todo mundo que se interessa pela cozinha. Um é muito básico, assim, que é o famosão, que é o Cozinha Confidencial, que eu acho que é incrível. Lógico que tem muita coisa diferente dos anos 80 até hoje, né? A gente já caminhou muito. Precisa Tem muito fazer menos esse droga na recorte. cozinha hoje, né? Então a gente precisa ter um bom senso ao ler e ver que é há muito tempo atrás. E é até legal, porque nas edições mais novas, tem comentários do Anthony Bourdain, que ele foi, tipo, ele vai escrevendo. Então, ele fala assim, hoje em dia eu não uso tanta demi-glace mais, né? Num lugar que ele Legal. falava que a demi-glace é muito importante. Não sabia disso. É E é muito legal. importante até, né, o paralelo de que, infelizmente, a gente perdeu esse excepcional cozinheiro, Foi. né? Nossa, e foi difícil. Foi difícil. Até hoje Mas eu não. acho que ele deixou essa obra aí, ela é muito importante. Ela é muito Vou legal, porque foi uma ver. das Ei, primeiras eu obras. vou comprar essa nova então, para dar Você uma vai olhada. gostar, é legal. Tem os comentários, e é super engraçadinho, assim, porque eles fazem uns desenhos, aí ele risca as coisas que ele não concorda mais, que ele mesmo não concorda, né? É muito Maravilhoso. legal. Vou fazer E isso. assim, e ele foi o primeiro cara que escancarou para o mundo o que é uma cozinha profissional. Isso. Então, isso eu acho muito importante. Tem outro livro, que é do Atala com o Dória, que é Com Unhas, Dentes e Cuca, que eu gosto muito dele, que ele faz uma análise da cozinha no último século, né? E ele fala muito sobre o universo da cozinha, ele fala sobre técnica, fala sobre tradição. E é um livro super fácil de ler, você lê em 3 dias também. E aí, para quem quer botar mais a mão na massa, eu indico sempre a enciclopédia, que é aquele Todas as Técnicas Culinárias da Cordon Bleu, porque não tem como a gente negar que a cozinha francesa realmente é a base, assim, né, muito bem catalogada de tudo. E o Todas as Técnicas, eu acho que ele é um livro que ele é o seguinte, ele é raso, ele passa, assim, ele não aprofunda em nada, mas ele fala sobre tudo. Então, isso foi um exercício que eu fiz quando eu comecei a estudar mais. Eu peguei Todas as Técnicas Culinárias e a primeira coisa que eu fiz foi ler ele da página 1 até a página 300, sem fazer nenhuma receita. Depois que eu li ele todo, aí eu voltei na primeira página e comecei a praticar aquelas receitas. Lógico que eu não pratiquei tudo, mas assim, lá tem tudo. Lá te ensina tudo, né? Te ensina com um parágrafo, mas você tem uma ideia, quando aquilo parar na sua mão, de como é que você vai fazer para resolver aquele problema, Sim. né? Então, é um livro que eu indico muito para quem quer cozinhar melhor. More, muito obrigada, de coração. Se eu pudesse, eu ia ficar Adorei, Gi. 5 horas. Nós já Obrigada. vamos tirar a Marília Gabriela e colocar você no lugar dela, viu? Você é uma ótima entrevistadora. Obrigada, More.